que vocês estão? Então, hoje, quinta-feira, vamos iniciar nossa aula com história, tá? Vamos ler um pouco hoje sobre a abolição da escravatura, página do livro de vocês, a página 79. Então, o que é que vamos fazer? Vamos ler juntos. Vocês daí vão me acompanhar na nossa leitura de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Abolição da escravatura. No início da colonização, não havia trabalhadores para realizar os trabalhos braçais. Braçais quer dizer que são trabalhos que eram trabalhados com os braços, realizados com os braços, mais pesados. Assim, os colonizadores portugueses tentaram utilizar a mão de obra indígena nas lavouras, porém, os religiosos católicos se pronunciaram contra a escravidão dos indígenas. Então, os portugueses foram buscar mão de obra na África para submetê-los ao trabalho escravo. Começou assim a entrada dos escravos no Brasil. Quem eram os escravos? Eram pessoas negras que naquela época trabalhavam como escravos para os fazendeiros e também os donos de engenho. Então vamos lá. Então os portugueses foram buscar mão de obra na África para submetê-los ao trabalho escravo. Começou assim a entrada dos escravos no nosso Brasil. Os negros, que no caso eram os africanos, eram trazidos da África e transportados nos porões dos navios negreiros. Onde, devido aos maus tratos, muitos morriam durante a viagem. Então, qual eram os maltratos? Eles não se alimentavam, não dormiam bem, não tinham locais adequados para se alimentar nem para dormir, fora outros que machucavam eles também. Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e também senhores de engenho, como mercadoria. Então, eles eram comprados como mercadorias. Como assim? Então, vinham da África, quando chegavam, eles trocavam, né, o escravo por uma outra quantia, às vezes era em dinheiro ou até mesmo em alimentos, certo? Dependia do que os senhores de engenho ou também os fazendeiros tinham. Então, eles faziam uma troca, trocava aquele negro por alguma coisa que eles tinham de valor para os negros trabalharem de escravos para eles, certo? Após o desembarque, eles eram comprados por fazendeiros e senhores de engenho como mercadorias, como eu acabei de explicar. Então, eram tratados com violência, não tinham direitos e também não podiam se defender das injustiças que sofriam. Eles dormiam nas senzalas, que eram os barracos escuros, sem conforto e também sem higiene. O período da escravidão foi marcado por revoltas e muitas fugas que deram origem aos quilombos, locais onde os negros fugitivos viviam. Quem era o maior quilombo? Foi Quilombo dos Palmares. Então, aqui está explicando no livro. O maior quilombo foi o de Palmares. Na segunda metade do século XIX, surgiu o movimento abolicionista que defendia a abolição da escravidão no Brasil. Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José de Patrocínio e Luiz Gama foram os principais abolicionistas. Eles eram pessoas que lutavam para libertar os escravos. Então, naquela época, não existiam pessoas boas. Para você ver que esses homens aqui que foram citados, eles lutavam para a libertação dos escravos. Com garra e muita perseverança, os abolicionistas conseguiram, pouco a pouco, dar um passo a mais para a libertação desses escravos.
A Inglaterra também teve sua parceria de contribuição para a libertação desses escravos. Não por bondade, mas por interesse próprio. A Inglaterra tinha colônias que produziam açúcar para ser vendido na Europa. Sem escravos no Brasil, a produção do açúcar diminuiria e ela ganharia a concorrência comercial na venda do produto. A escravidão no Brasil durou muito tempo e lentamente foram surgindo algumas leis a favor dos escravos. No ano de 1850, era a Lei Eusébio de Queiroz. Nessa época, acabou com o tráfico, que no caso era o comércio de escravos. No ano de 1871, teve a Lei do Ventre Livre, que deu liberdade aos filhos dos escravos, nascidos a partir dessa data. Então, a criança, porém, permanecia sob a guarda do proprietário de sua mãe até completar 21 anos. No ano de 1885, a Lei dos Sexagenários, ou Saraiva, que era no Cotegipe, libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade. E a Lei Áurea, que foi no ano de 1888, foi assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, que governava no lugar de seu pai enquanto ele estava viajando. Aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Então, quem acabou totalmente a escravidão no Brasil foi a princesa Isabel. Ela, ela surgiu com essa lei a favor dos escravos, que foi a Lei Áurea. Então, essa lei foi que finalizou, aboliu definitivamente a escravidão do Brasil. Então, Dona Isabel, princesa imperial do Brasil e regente do império quando da assinatura da Lei Áurea, pela qual ficou conhecida como a Redentora. Por quê? Porque ela teve, ela no caso aqui, quer dizer que ela ficou como a Redentora porque ela conseguiu, na verdade, acabar totalmente com a escravidão dos negros, certo? Então, na página 80, temos um pouco da continuidade, então quero que vocês já acompanhem também. A Lei Áurea não mudou muito a situação dos negros. Eles ficaram sem trabalhar, sem terras para cultivar, mesmo eles acabando a escravidão, só que tinham, porém, os negros não tinham condições financeiras, eles eram apenas escravos, empregados, então eles não tinham nada para sobreviver. Por isso aqui diz que eles sofreram muito. Então eles ficaram sem trabalhar, sem terras para cultivar, sem casa para morar, sem dinheiro e sem escolas para estudar, pois as poucas escolas que havia, só os ricos estudavam. Muitos foram para as cidades na esperança de uma vida melhor, mas sofreram discriminação de todo tipo, tornaram-se escravos da miséria. Então, querendo ou não, os negros continuaram sofrendo. Temos aqui uma curiosidade. Com a abolição da escravidão no Brasil, os fazendeiros necessitavam de pessoas que trabalhassem nas lavouras e em outras atividades. Assim, o país recebeu um grande número de imigrantes, mão de obra assalariada, vinda de outros países que muito influenciaram a cultura brasileira. Então, na página 80, temos aí um pequeno exercício, tá? Para vocês responderem. Somente a página 80, esse pequeno exercício. Temos o primeiro, o segundo e o terceiro, certo? Então, por hoje, nossa aula encerra e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta.
Tá bom, meus amores? Então, um beijo carinhoso para todos vocês. Tchau e até amanhã.